Olá, professores do primeiro ano, como eu havia prometido, este é um vídeo que irá apresentar para vocês um encaminhamento metodológico para o trabalho com gênero textual. E qual gênero textual que eu escolhi? Álbum de fotos para trabalhar com o primeiro ano. Se você é uma professora que gosta do trabalho com os gêneros textuais, ama a alfabetização, entende sobre a alfabetização e sabe a possibilidade de trabalho com os gêneros, esse vídeo foi feito para você. Então eu trouxe ele para você e eu digo e repito, ele é uma possibilidade. Você pode ampliar com muitas outras coisas. Então vejamos qual foi o primeiro passo que eu dei. Primeira coisa, para elaborar uma proposta de língua portuguesa, a primeira coisa que eu devo fazer é escolher o gênero textual. Pronto, já escolhi. Qual é? Álbum de fotos. Então, esse é o gênero que eu escolhi. Ok. Depois da escolha do álbum de fotos, o que eu vou pensar? Quais são os objetivos lá da nossa readequação que eu posso trabalhar com o álbum de fotos? E eu fiz uma seleção de alguns objetivos que eu vou desenvolver no decorrer dessa aula e vou apresentar para vocês. Então, veja, para o trabalho com álbum de fotos, eu vou trabalhar com a oralidade, com a leitura e a escuta e com a análise linguística. Com a oralidade, eu escolhi o objetivo para trabalhar com relato oral, registro formal e informal. Então, eu vou proporcionar atividades em que eu possa desenvolver essa interação entre os diferentes contextos comunicativos. Então, a minha aula precisa dar conta disso. Outro objetivo proposto para esse encaminhamento com o álbum de fotos é da leitura e da escuta, compreensão e leitura, identificação do tema e da finalidade do texto. Então, veja ali, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a mediação do professor, foto, legenda em notícia, manchetes, em slides em notícias, em álbum de fotos digitais. Outro objetivo será relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com a sua representação na escrita, para que seja possível a apropriação do sistema alfabético. Então, aqui, para esse trabalho com o álbum de fotos, eu já fiz a seleção de 3 objetivos, pelo menos. Então, da oralidade, o da leitura, que é ler e compreender esse gênero textual, o objetivo da análise linguística, que é o trabalho com as sílabas. Outro objetivo colocado, que eu fiz a escolha, é o objetivo para trabalhar com a escrita, que ele coloca a questão da correspondência fonema-grafema, ou seja, escrever espontaneamente ou por ditado, com a mediação do professor, palavras e frases de forma alfabética, de modo que se compreenda que os fonemas são representados por grafemas. E por último, produção de texto. Então veja, com essa proposta, nós precisamos desenvolver atividades para contemplar análise linguística, produção de texto, escrita e oralidade. Então, professores, vamos aos encaminhamentos metodológicos. De que maneira eu começaria uma aula para o trabalho com álbum de fotos? Eu fiz ali uma proposta para a gente mexer um pouco com a curiosidade das crianças. Então, qual foi a minha primeira alternativa? Peguei uma caixinha, qualquer caixa que eu queira, peguei uma caixa e dentro da caixa, sabe o que eu coloquei? Uma foto qualquer. Coloco lá dentro da caixa e vou, uma ou várias fotos, e vou passar essa caixa entre as crianças para que eles possam colocar a mão, tocar, sentir e tentar descobrir o que eles acham que pode ter dentro de uma caixa. Então, com isso, eu vou estar estimulando a curiosidade desses estudantes sobre o que eles acham que pode ter dentro dessa caixa. Lembre-se, ali tem uma foto, não é? Nesse momento, nesse processo, eu vou estimular as crianças e vou ficar perguntando para eles: o que você acha que tem aí dentro? O que você acha que tem? Você já sabe o que tem? Então, todo esse processo de estímulo da curiosidade deles. E eu vou fazer com que essa caixinha passe pela mão de todas as crianças. Será muito mais fácil, professores, se eles estiverem em círculo, né?
ali com você, próximo de você, para que eles possam manusear. Então eu devo passar essa caixa, pedir que eles coloquem as mãos, e essas opções que eles forem falando, o que eles acham que tem, a gente vai registrando, vai escrevendo no quadro, e eu já digo para eles por que eu estou escrevendo. Para que eu não esqueça, para que eu veja quem foi que acertou. Veja, estarei colocando em uma lista do que eles acham que é, e depois eu faço a leitura para verificar quem acertou. Estou dando função para a escrita. Quando a gente pensa, como que eu trabalho função da escrita? Para isso, eu vou dizer para as crianças, o que vocês falarem, a professora vai escrever, para que a gente não esqueça, e para que depois eu possa fazer a leitura. Ok, passei a caixinha, estimulei, brinquei com eles, falei se alguém acertou, se não acertou, e lá estou escrevendo essas palavrinhas que eles estão falando. Pode ser que tenha gente que já tenha, que acerte, como pode ter crianças que vão dizer, é um papel, é uma folha, é uma atividade, é uma sei lá o quê. Mas tudo que eles falarem, você escreve no quadro. Nesse momento, eu estou trabalhando com a oralidade. Ok? É o desenvolvimento do objetivo da oralidade. Próximo. Depois que eu passei essa caixinha para eles, o que eu posso fazer? Após muitas tentativas ou algumas tentativas, eu vou retirar esse objeto de dentro da caixa e vou mostrar lá para os meus estudantes a fotografia e vou ver quem acertou. Talvez alguém tenha acertado, como talvez pode ninguém ter acertado fotografia. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ler, depois disso, junto com os estudantes, toda a lista de palavras que foi produzida ali no quadro, e eu vou localizar a resposta certa, se é que alguém acertou. Caso a palavra fotografia não tenha sido mencionada, eu vou verificar o motivo com as crianças, por que ninguém acertou. E aí eu vou pegar essa fotografia, vou colar no quadro e eu vou escrever a palavra fotografia. Certo? Então, olha, estimulei, olhei com eles e fiz uma lista, li as palavras, identifiquei quem acertou, quem não acertou, e eu estou no trabalho com a oralidade. Próximo. Agora, eu escrevi no quadro a palavra fotografia. Então, eu vou propor para as crianças que elas, antes de eu escrever, que elas pensem de que maneira eu posso escrever a palavra fotografia. E eu vou, antes de escrever, pensar. Vamos pensar como escreve a palavra fotografia? Vamos lá, vamos pensar nos pedaços da palavra lá. Fotografia. Ela vai ter 5 sílabas. 5 sílabas. Mas a imagem é tão pequena e eu tenho 5 sílabas. Olhem a relação que eu estou fazendo aqui. Então, fotografia. Muito bem. Agora eu vou escrever. Pensei, falei e agora eu vou colocar no papel. E lá vou eu, sílaba por sílaba. Então, vamos lá. Vamos junto com o estudante, eu vou verificar então quantas sílabas tem e aí eu vou colocar lá no quadro essa palavra e vou escrever junto com eles. Professores, não é para escrever e fazer eles copiar. Primeiro você vai construir com eles. Aí eu vou lá, ó, fotografia, vamos lá, ó. Eu fiz 2 sons, ó. Certo? E aí eu vou lá e registro no quadro. Daí depois, próximo som. Olha lá. Certo? E aí assim eu faço com as outras sílabas. Eu vou escrever essa palavra sílaba por sílaba. Se você olhar na palavra fotografia, eu tenho aqui diferentes padrões silábicos. Consoante vogal. Consoante vogal. Gra, olha lá, o gra. Consoante vogal. Fotografia.
Aham. E a letra A vai ficar sozinha em uma sílaba. Então, eu trabalhei aqui de uma maneira simples, olhando os padrões silábicos, mostrando. Eu não estou fazendo só consoante e vogal. E essa palavra tem sentido. Fotografia. Fiz todo o meu trabalho aqui com o som, a representação desse som. Foquei no fonema. Certo? É a hora que eu tenho que ir lá puxar da memória deles a representação desse som. É esse o momento que eu uso isso, professores, certo? E daí? Escrever no quadro, sílaba por sílaba, a palavra fotografia, explorando os sons e a sua representação. Aqui eu estou trabalhando a relação fonema-grafema e eu estou trabalhando o objetivo de escrita e de análise linguística. Depois, escrever também a maneira mais comum de falar a palavra fotografia. Eu não digo, vamos fazer uma fotografia? O que eu digo? Vamos tirar uma foto? Ou vamos fazer uma selfie? Né? Foto e selfie tem diferença ali. Vamos fazer uma foto? Vamos bater uma foto? Então, a palavra foto, talvez não, ela é a mais comum para as crianças. Então, eu vou escrever a palavra foto. E por que não, como na imagem, embaixo da palavra fotografia, para eles perceberem que a palavra foto está dentro da palavra fotografia. E aí eu vou analisar essas palavras. Quantas sílabas tem, quantas letras tem, qual é o primeiro som, qual é o último som, quais são as letras parecidas, todo aquele meu trabalho de análise linguística que eu tenho que fazer com essas duas palavras. Continuando. E agora eu vou para o trabalho de uma análise linguística. O trabalho da análise linguística que eu fiz e agora eu inicio o trabalho da escrita. Se eu voltar a ler o objetivo da escrita, ele coloca para que a gente trabalhe essa relação som e letra. Ele mostra que eu tenho que fazer isso. Então, ali, primeira coisa. Quantas sílabas tem a palavra fotografia? E lá vou eu. Fotografia. Contei com eles. 5 sílabas. Quando falo a palavra fotografia, qual é o primeiro som que eu falo? Olha lá. Fo. Na verdade, eu falei 2 sons, mas a sílaba, antes de eu fazer o fo, eu digo fo, né? Fo. Então, quando falo fotografia, qual é o primeiro som? Fo. Vamos escrever, então, primeiro eu falo o som, penso no som, depois eu escrevo no quadro. Fo. Como que eu escrevo fo? O F e o O, muito bem. Será que existem outras palavras que começam com esse mesmo som? Então, agora eu posso, professores, escrever uma relação de palavras que começam com esse mesmo som. Fogo. Folha. Fome. Fogueira. Foguete. Então, olha ali, eu coloco uma embaixo da outra e mostro que todas começam com o mesmo som, com a mesma letra, com o fo. Posso fazer eles copiarem? Pode, desde que eles estejam copiando junto com você. Se você passar toda essa lista e pedir para depois copiar, não adianta. Não tem sentido. Eu tenho que copiar junto. Então, vamos lá, fogo. Vamos escrever fogo, ó. Fo. Escrevam aí que a professora vai escrever também. Daí depois eu vou escrever o go. Então, primeiro eles escrevem junto com você, professores. Se você colocar essa lista de palavras no quadro e pedir para eles copiar sozinho, nem faça isso, não faça isso. Você vai perder teu tempo. Então, escreva junto. Depois que eu escrevi, se eu ver, por exemplo, que eles se cansam e não vão conseguir fazer 5, 6 palavras, eu diminuo, reduzo. E depois eu vou pedir para que todos pintem o som do fo. Eu vou pintar, eu vou circular e vou pintar. E aí, você já vai identificando. Próximo, continuo fazendo análise da palavra fotografia. E com isso eu estou trabalhando o objetivo da escrita. Qual é o último som da palavra fotografia? Fotografia. Olha lá. A. Não é certo? É o A. Tem acento? Não, não tem acento.
É uma vogal aberta, A. Que outras palavras nós podemos escrever que terminam com esse som? Ah, daí eu vou explorar tudo que eu tenho na sala. Quais são as palavras que eles conhecem que terminam com esse mesmo som? E aí eu posso escrever algumas. Eu prefiro que vocês pesquisem com eles na sala, mas aqui eu trouxe alguns exemplos, trouxe palavras muito simples. Vou escrever com eles? Vou escrever junto com eles. Vou pedir para que eles escrevam no caderno? Vou pedir. E se o meu estudante não escreve, eu dou o alfabeto móvel para ele montar. Se ele montar uma palavra, já tá ok. Então eu vou escrever essas palavras. E daí eu vou lá novamente, ó. Dentro da palavra fotografia temos outra palavra. Qual é? Dentro da fotografia eu tenho a palavra foto. E aí eu posso fazer as trocas das letras. Se eu tirar o F da foto e colocar o M, que palavra eu vou formar? Se eu tirar o M e colocar, por exemplo, o L, loto, né? E assim, lá, professores, aí eu vou explorando esses sons quando eu retiro uma letra e coloco uma outra letra, ok? E aqui eu fiz 2 atividades que você pode pegar e colocar para as crianças desenvolverem. Então, eu produzi a minha atividade. Em vez de eu ir lá na internet imprimir aquelas coisas que sabe Deus quem fez, eu fiz. Eu fiz a minha atividade e aqui ele está dentro do contexto que eu trabalhei. Veja a primeira atividade, ó. Fale a palavra fotografia e coloque uma sílaba em cada espaço. Beleza? Pinte de vermelho a primeira sílaba da palavra que você escreveu. Atividade 2. Circule outras palavras que começam com o mesmo som da palavra fotografia. Certo? Fale as palavras e escreva a sílaba que falta. Estão vendo? Estão vendo o sentido que eu dei? Toda a minha exploração e o que veio de atividade agora? A atividade seguinte, ó. Pinte os espaços onde aparece a sílaba fo. E aqui, vejam que eu trouxe caixa alta e script. Sim, né? Então, onde tem for, e aí eu poderia até colocar uma cursiva ali também. É assim que eu vou trabalhar os diferentes tipos de letra. Para eles pintarem, para eles identificarem, para eles fazerem as tentativas de reconhecimento. Outro, olha lá. Agora, troque a vogal O pela vogal A nas sílabas e escreva o que falta nas palavras. Certo? Então, agora, em vez de eu trabalhar com o fo, eu estou no fá. Olha lá, eu estou no Fá. E ali eu vou para outros padrões silábicos ali. Pinte os espaços onde aparece a sílaba Fá. A mesma coisa que eu fiz em cima. Então, eu produzi 2 atividades que têm tudo a ver com o que eu preciso. Aqui eu dei um exemplo para trabalhar o Fo, o Fá. E aí eu posso fazer colocar outras vogais aqui e trabalhar outros padrões. Entendido? Outra aqui, ó. Escreva palavras que terminam com a letra A. Aqui eu vou dar a atividade para os meus alunos pesquisarem na sala. A minha sala deve estar cheia de cartazes. A minha sala do primeiro ano. Então, os meus estudantes vão pegar essa folha e vão lá no cartaz e vão copiar uma palavra que termina com a letra A. Eles têm que copiar 6 palavras. De onde? Do que eles têm na sala. E se você não tem cartaz na sala? Ah, pois é. Daí, como é que faz essa atividade, né? Mas eu tenho certeza que você deve ter muitos cartazes. Próximo. Fale o nome dos desenhos e circule somente aquele que termina com a letra A. Então, vejam, professores, eu saí lá da fotografia, estou aqui trabalhando som inicial e som final. Agora volto para a fotografia. Voltamos para ela. Então, fiz a minha estimulação, a minha curiosidade, fiz o trabalho de análise linguística, de escrita e volto para o texto. Então, olha lá. Agora, o que nós vamos fazer? Vejam essa proposta. Investigar o conhecimento que os estudantes têm sobre a fotografia. Se eles gostam de tirar fotos, quando nós podemos tirar fotos, o que usamos para tirar fotos, onde podemos guardar as fotos que tiramos, dentre outras questões do tema. Aí eu vou explorar essa questão da fotografia de diferentes maneiras. E aqui há uma possibilidade muito grande para
articulação do conhecimento com o componente de história, porque eu sei que o componente de história vai trabalhar muito com essas memórias, não é? Com as memórias, com as lembranças. Então aqui eu trazendo essa possibilidade dessa palavra para que eu faça a articulação com outros conhecimentos. Continuando ainda. Leve para a sala de aula um álbum de fotos. Pode ser um álbum seu, pessoal, se você quiser, ou pode ser um álbum de fotos da escola. As escolas têm álbum de fotos. E mostre para os estudantes esse álbum de fotos. Eles vão amar olhar isso. Deixe os estudantes observarem e manipularem as fotos e faça as explicações se for preciso. Se eles quiserem saber sobre o que tem naquelas imagens, aí você explica, ou se não, deixa apenas eles manipularem. E aí, olha bem, e eu ainda estou na análise linguística, hein? Propor aos estudantes a escrita da palavra álbum de fotos. Álbum de fotos. Viram? Que eu tenho elementos para trabalhar aqui. E antes de realizar a escrita sobre os sons que compõem as palavras, antes vou pensar, eu tenho que escrever álbum de fotos. Como que eu vou escrever isso? E aí eu vou falar os sons, vou ver qual é o primeiro som. Eu tenho um elemento importante que irá aparecer aqui, que são os espaços em branco. Não é? Olha a oportunidade desse trabalho. Escreva palavra por palavra, sílaba por sílaba e mostre a necessidade do uso do espaço em branco entre as palavras. E aqui eu trouxe álbum de fotos, com dois elementos de escrita aqui, que são os espaços em branco. E eu estou trabalhando análise linguística. E aí eu vou explorar essa palavra, álbum de fotos, de diferentes maneiras. Fotos, né? Fotos. Ok. E aí, o que eu posso fazer? Mostrar para os meus estudantes diferentes modelos de álbum de fotos e eu vou escrever embaixo de cada álbum com a ajuda da professora. Olha a escrita coletiva. Álbum do que é isso? Então, ali eu tenho um álbum da Copa do Mundo, que agora é comum, né? Não sei se tão comum para os nossos estudantes, mas é um álbum de figurinhas, álbum de bebê, álbum de casamento, álbum de 15 anos, diversos tipos de álbum e eu posso levar e escrever com eles e fazer análise dessas palavras. Álbum da Copa, álbum de bebê, álbum de casamento e eu escrevo junto com as crianças. Continuando. E agora eu vou propor o quê? A produção de um álbum de fotos da nossa turma. Olha lá, propor a produção do álbum de fotos da turma. Produzir fotos individuais, muitos professores adoram e fazem isso. Fotos individuais para que depois eu deixe espaço para as crianças poderem registrar os seus nomes. Tá vendo onde surge a escrita aqui? É o álbum da foto e o espaço para as crianças escreverem o nome deles. Gente, eu estou trabalhando produção de texto. Como assim trabalhando produção de texto com álbum de fotos? Eles vão escrever o nome deles, ok? Olha ali, aí eu montei aqui um modelo de álbum da turma, a turma do primeiro ano A. Vou fazer a capa e vou escrever álbum da turma do primeiro ano A. Gente, é produção de texto. E aí ali, ó, eu deixei um espaço para eles colocarem o nome e a foto deles, que eles possam fazer esse registro. Estou trabalhando com a produção de texto. Outro, vou propor a produção de um álbum de fotos com outros temas variados. Eu posso fazer um álbum só com animais, eu posso fazer um álbum só com imagens de objetos, só com brinquedos, só com paisagens. E aí eu vou fazer recortes. Lembre, nós temos muito material na escola que dá para fazer recorte. Livros que não são mais usados, que as crianças podem manipular, materiais que eles podem manipular. E eu posso montar um álbum com eles. E ali, ó, álbum do quê? Ah, o meu álbum é de animais. Então, a criança vai escrever animais. Ah, o meu álbum é de paisagens, né? E aí, quem foi o autor desse álbum? Então, fazer uma capa para o álbum para que os estudantes completem com essas informações. E aí, cada um terá o seu álbum. Deixar os espaços para os estudantes realizarem a tentativa de escrita. Professoras, vejam, eles escolheram a foto, eles colaram a foto,
eu estou dentro do mesmo campo semântico e aí eles vão escrever e eles vão fazer as suas tentativas de escrita. É produção de texto? Se não é, eu não sei o que é, certo? É primeiro ano. E aí eu trouxe aqui um cronograma de como eu aplicaria isso. Então veja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda-feira, na primeira semana, brinco com a caixa, estimulo a curiosidade e vou fazer a produção da lista e vou escrever lá no quadro. Então na segunda-feira, primeiro só fiz o trabalho com a oralidade. Aí eu vou para terça-feira. Na terça-feira eu já vou para análise linguística e para escrita. Eu vou fazer toda a exploração na terça-feira da palavra fotografia e eu vou fazer a análise daquelas atividades que estão ali. Na quarta-feira, eu vou fazer atividades de análise de palavras e sílabas a partir da palavra fotografia. Novamente eu estou com análise linguística e com escrita. Quinta-feira, hora atividade. Sexta-feira, na sexta-feira eu vou fazer aquela exploração dos álbuns de foto, os conhecimentos que eles têm, eu de repente posso articular com um componente de história e eu vou fazer análise. Veja, sexta-feira eu já não vou mais com uma atividade tão intensa, eu já vou mais numa atividade de exploração. Eu coloquei a atividade inicial na segunda-feira, todo o trabalho de análise no meio da semana e eu termino a semana com uma atividade mais suave, vamos dizer assim, ok? Semana seguinte, segunda e terça eu vou trabalhar com a produção do álbum. Então na segunda-feira faço as análises dos diferentes álbuns e vou começar a produção do álbum da minha turma. Na terça-feira cada um vai fazer o seu álbum. Na quarta-feira eu vou fazer as atividades das análises de palavras a partir da palavra fotografia, foto, álbum de fotos. E daí lá na sexta-feira eu finalizo meu trabalho. Vejam só, é um trabalho para 15 dias ou até mais, se você quiser. Certo, professores? Essa foi a minha contribuição para o trabalho com o gênero álbum de fotos. Eu tenho certeza que o seu trabalho vai ficar muito melhor que o meu. Muito melhor. Eu fiz aqui somente uma tentativa e é com o gênero álbum. Eu quero que você assista o próximo vídeo, que será sobre foto-legenda, ok? Depois eu vou fazer um sobre anúncio, um sobre slogan, certo? Então nós temos possibilidades de trabalho. Use essa ideia e amplie e deixe ela muito melhor, mas faça. Não deixe de fazer, ok? Muito obrigada e até mais.